Hoje é dia do quadro Direitos do Consumidor. Convidamos o defensor-geral do Estado, Werther de Moraes Lima Júnior, e o defensor do consumidor, Marcos Frois, para responder as perguntas de nossos telespectadores. Bom dia aos dois. Bom dia, Soares. Bom dia, Thaís. Bom dia, Soares, Thaís. Começamos com o senhor, doutor Werther, sobre o atendimento ao consumidor. Como a Defensoria Pública no Estado do Maranhão atende o consumidor? A Defensoria Pública ela tem uma estrutura especial para atendimento ao consumidor. Em razão da grande demanda, foi criado pela Defensoria Pública um núcleo especializado em São Luís. Esse núcleo especializado, ele tem 5 defensores públicos, só para o atendimento ao consumidor. Mas não é só, né, Soares? Todas as nossas cidades, todos os nossos núcleos, espalhados pelo interior do estado do Maranhão, também fazem o atendimento ao consumidor. É essa estrutura que nós temos disponível para atendimento ao consumidor. Aqui o núcleo fica no bairro do São Francisco, em São Luís. No bairro do São Francisco, em São Luís, na Avenida Marechal Castelo Branco. Nós temos uma placa bastante imponente lá para chamar a atenção dos nossos assistidos, aquelas pessoas que procurem o nosso núcleo. Mas não é só lá que se faz o atendimento ao consumidor. Em qualquer cidade do Maranhão também se faz o atendimento ao consumidor. E sempre o atendimento gratuito? Sempre. Todo o serviço da Defensoria Pública, absolutamente todo o serviço da Defensoria Pública é gratuito. Doutor Marcos, a gente segue agora com as perguntas dos telespectadores. A Daniele Pinheiro, que mora na Liberdade, ela disse que em janeiro do ano passado ela comprou uma máquina de lavar. Só que durante o processo de lavagem, a máquina parava. Aí ela foi ler o contrato e acabou vendo que a máquina só tinha 1 ano de garantia. Já passou esse período, né? E ela quer saber se ainda assim ela consegue substituir o produto, porque ela disse que quando começou a aparecer os primeiros sinais, ainda estava no tempo de garantia, só que aí ela demorou. Essa pergunta é muito importante porque muitos consumidores, muitas pessoas não sabem que mesmo após esse prazo de garantia que é chamado de contratual, que o fornecedor, é não obrigatório, mas os fornecedores colocam e vem naquele termo de garantia, o consumidor ele pode obter a substituição ou conserto quando se tratar de um vício oculto, que é um vício não aparente, que ele é constatado com o decorrer do uso. E no caso de um produto que é um bem durável, você leva em consideração a vida útil. Então, no caso da Daniele, não é comum que uma máquina de lavar funcione apenas 1 ano. Então, nesse caso, ela deve, sim, ter um direito de ver consertado seu produto. Que bom. E o caso da Melissa Mello, que mora no Monte Castelo, ela disse que a geladeira dela foi para o conserto e lá na autorizada acabaram colocando peças na geladeira que eram restauradas, só que ela disse que não autorizou e ela nem queria que fossem peças restauradas. Ela pode fazer alguma coisa nesse caso? Pode. O procedimento aí do fornecedor está errado. Há uma previsão expressa do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 21, que nesses casos o conserto deve ser com peças originais, ou no caso, se for peças ainda autorizadas, tem que haver uma autorização expressa do consumidor. Certo. E no caso do Dênio Fernandes, que mora lá na Vila Luizão, ele disse que pagou uma conta em atraso, mas que ele acha que foi cobrado um valor acima do que seria permitido. E ele quer saber se a loja deve devolver essa sobra. Sim, o brasileiro sofre muito com cobranças indevidas, né? O Código de Defesa do Consumidor diz que quando há uma cobrança indevida, quando há um pagamento a maior, o consumidor ele deve ser ressarcido em dobro. Então, nesse caso, o consumidor ele deve pedir ao fornecedor essa devolução em dobro e, caso ele não consiga, ele procurar um órgão de defesa do consumidor, como a Defensoria Pública do Consumidor, para procurar garantir seu direito à restituição. Ótimo, doutor. Doutor Werther, esse mês de maio, né, os defensores estão em festa, várias comemorações. Hoje tem programação, hoje tem, por exemplo, o primeiro congresso de defensores públicos do Maranhão. Gostaria que o senhor falasse dessas atividades. Esse mês é um mês da Defensoria Pública, né? O mês de maio é quando nós comemoramos o Dia Nacional da Defensoria Pública, que é amanhã, dia 19 de maio.
Hoje receberemos uma homenagem da Assembleia Legislativa, uma sessão solene às 11 horas, que eu já aproveito para convidar a todos que compareçam à sessão solene. Essa sessão solene não só comemora o dia 19 de maio, que é o dia da Defensoria Pública, mas também os 16 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E, em razão dessas datas, faremos hoje a abertura do primeiro Congresso de Defensores Públicos do Maranhão. A ideia é fazer o congressamento dos defensores públicos, troca de experiência, teremos lá a avaliação daquelas práticas exitosas que aconteceram no Estado, para que todos tenham conhecimento e a gente possa estar disseminando conhecimento entre os defensores públicos. Mas esse conhecimento não vai ficar restrito à carreira. O Congresso ele foi aberto ao público em geral. Nós tivemos, já na primeira semana, o número de vagas completamente tomadas. A ideia é que a gente mantenha uma programação de congresso anual e no próximo ano nós vamos ampliar por mais de 3 vezes o número de vagas, já que a procura foi muito grande e nós não pudemos atender a todos. A gente aproveita então para parabenizar todos os defensores públicos do Estado do Maranhão, né, por esse trabalho, não só na defesa do consumidor, como o senhor bem falou, mas em várias áreas, não é isso? Exatamente. A Defensoria Pública do Maranhão, ela atua numa gama, eu digo, na verdade, não dá nem para nominar quais as áreas, porque se chegar uma pessoa necessitando de um atendimento e essa pessoa for assistida pela Defensoria Pública, a Defensoria fará de um tudo para que aquele direito seja garantido. O nosso dever é garantir o direito daquela pessoa que, por uma condição econômica, muitas vezes não tem vez nem voz. Por isso, a população também, muita gente não sabe, mas a Defensoria trabalha 24 horas por dia, é isso mesmo? Exatamente. Nós temos a atuação ordinária, que das 7 às 5. Fora desse horário, nós entramos com o nosso plantão. Esse plantão faz o atendimento àqueles casos de urgência. Ele não substitui o nosso atendimento ordinário. Para ser atendido pelo plantão, você tem que ter realmente um caso de plantão, uma urgência, uma situação que, se não resolvida naquele momento, possa trazer um prejuízo, inclusive, à própria vida. Mas como é que deve fazer, então, para ser atendido? No plantão, ele deve procurar a Defensoria Pública, aqui no centro, fica na Rua da Estrela 421. Nós temos uma equipe de plantão lá. Só bater na porta? Já fica aberta. Né? Aberta mesmo, já fica assim, a porta fica aberta, fica uma segunda porta de vidro para fazer a coisa. Você tem um interfone para tocar. Tocou ali, tem uma equipe de plantão para lhe atender. São feitas as ligações, tem motorista com carro à disposição do plantão. Então nós temos uma estrutura de plantão em funcionamento. Muito obrigado, sucesso, parabéns então aos defensores. Doutor Marcos, Obrigado. muito obrigado também. Obrigado. Muito obrigado.